Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui. Vou trazer aqui uma crítica, não da minissérie em si, mas da situação que acarreta basicamente todos os conteúdos produzidos em língua portuguesa. Eu assisti a série, macrosérie, minissérie, novela, novelão, sei lá, porque a Netflix não disse o que era. Pedaço de Mim, estrelado pela Juliana Paes e o Vladimir Bridia, sei lá como é o nome daquele louco. Eu sei que ele é um bom ator, eu gosto dele. Ela conta a história da Liana, que é a personagem da Juliana Paes, então, que ela acaba ficando grávida de gêmeos de pais diferentes. E a partir dali começa a se desenvolver, dentro dos 17 episódios, um melodrama que, por incrível que pareça, estrelou em primeiro lugar em 10 países de língua não portuguesa. Né? Então foi super bem. Eu acho que ela se enrolou muito, né? Ela se estendeu pra caramba, porque ela se passa em dois momentos diferentes, sabe? Então meio que ela estende a trama, então ela acontece um negócio meio traumático no meio do caminho, daí a partir dali meio que dá um salto temporal e aí ela vai se desenrolando. Poderia ser tranquilamente resolvido em 10 episódios, tem muito filler no meio do caminho, tá? Mas não por isso, todas as séries fazem isso, né, para prender o espectador mais tempo. Até aí ok, sabe? A fotografia da série é muito bonita. Acho que a trilha sonora também muito bem feita, as filmagens são muito boas e tal. Os atores estão bem. O Vladimir ele vai bem até a metade. Dali pra frente acho que ele fica meio canastrão. A Juliana vai bem a série inteira, ela segura bem. Mas o que me incomodou e o que me incomoda nas produções nacionais não são os atores, tá? É os diálogos. Cara, na boa, ninguém fala assim. O brasileiro não fala assim. E eu acho que esse é o principal problema das produções nacionais. Eles falam com uma linguagem que ela não se relaciona em lugar nenhum. E aí tu começa a escutar esses diálogos, sabe? Essas linguagens, porque eles acabam não se relacionando com a gente, sabe? Então tem algumas coisas que eles falam ali que tu fica meio... Porra, mas não é assim, cara, sabe? O brasileiro não fala assim. Pra quem tá de fora, pra quem vai escutar, sei lá, em inglês, por exemplo, que vai mudar, obviamente, porque o americano vai botar no inglês lá, pra eles não faz diferença, porque eles não vão escutar em português com legendas em inglês. Eles vão mudar o idioma lá, então pra eles não faz diferença. Mas pra nós aqui, sabe, já passou da hora dos roteiristas começarem a tentar se aproximar do público, sabe? É como se chegasse aqui no Rio Grande do Sul e todos os gaúchos falassem, mas que barbaridade, entendeu? Ou como se todo gaúcho falasse aquele porto-alegrês do Presidiário Nego Di. Não é todo mundo que fala daquele jeito. Então a gente tem um sotaque, a gente é um pouco mais carregado em algumas coisas, mas a gente fala normal. Assim como é como se todo o paulista falasse, entende? Não é assim. Então eu entendo que tu tem que tentar chegar num determinado momento, mas os termos, as palavras, então à medida que tu vai vendo esses conteúdos que eles vão produzindo, essas coisas que eles vão produzindo para plataformas como a da Netflix, por exemplo, que são plataformas grandes, ou para outras coisas que tem, mesmo os shows de humor. Pensem nos shows de humor. Os shows de humor que a gente está vendo, os stand-ups, por exemplo, olhem qualquer um, o Afonso Padilha, por exemplo. Vê se em algum momento do Afonso Padilha ele fala como os caras da Netflix estão fazendo. E vamos lá, né? Ele é, querendo ou não, é um comediante. Ah, mas o comediante pode usar o jeito que ele fala que nem a gente. Pois é, mas na teoria, os atores não estão interpretando pessoas comuns, né? Tu vai chegar lá e tu vai mostrar que nem... Vamos usar um exemplo do seguinte exemplo. Tu está mostrando os dois jovens que estão no colégio. Os dois jovens que estão no colégio conversando, eles estão falando como se eles estivessem dentro de um conservatório, falando um português que nem existe mais. Eu fico pensando, meu Deus, cara, mas o que está acontecendo? Porque não é assim que funciona. Então, quando tu começa a entrar nesse mérito, tu começa a prestar atenção, porque isso acontece quando a sequência de episódios, as coisas são muito longas. Tu começa a prestar atenção e aquilo vai te cansando, porque tu tem que ficar olhando aquilo, cara, porque tu não te relaciona com o personagem. E aí é que está o problema. Tu vai assistindo, vai vendo, e aí tudo que podia ser uma série boa pra caramba, e vamos lá, essa série fez uma coisa que eu sempre reclamo muito, que é a questão da inclusão. Tem um personagem que ele é cego, e ele ficou cego, ele não nasceu cego, ele ficou cego. E eles vão incluindo ele na história, mas eles usam a inclusão desse personagem de uma maneira tão bonita e tão bem feita, que ele é aquele personagem que ele não quer ajuda.
Ele quer se virar sozinho. E aí tem uma cena que eu acho que eu seria assim, se infelizmente me acontecesse uma coisa que nem aquela. Ele vai alugar um apartamento, e daí o cara começa a questionar o casalzinho, e de novo, né, o questionamento que o cara usa, né, as palavras, que é o que me incomoda. Que daí ele olha pro cara e diz que, cara, vai a merda, entendeu? Porque é assim que funciona, cara. No dia a dia tu vai mandar as pessoas a merda. E é justamente nesse ponto que os conteúdos, as novelas, as coisas têm se perdido. Porque elas não se relacionam mais com o público, com a linguagem do público, com a linguagem que as pessoas falam no dia a dia. A gente não fala desse jeito. Por isso a thumbnail fala assim, afinal de contas, quem fala daquele jeito? Eu não conheço ninguém que fala dessa forma. Então vão acontecendo outras coisas dentro da questão da novela ou da série, que tu fica, sabe, tipo, tem um momento que a menina lá vai lá e pega e atende o telefone do pai. Cara, sério, em que momento que o meu filho vai atender meu telefone e não vai me dizer quem é que era? Na boa, sabe? São essas pequenas coisas que vão incomodando, sabe? À medida que tu vai olhando, porque hoje com a quantidade de conteúdo que tu possui, a quantidade de situações que tu tem, não é que isso vai incomodar o cara que é o finlandês que está olhando o conteúdo nacional. Não, não é isso, de forma alguma. Mas ele incomoda a gente, ele me incomoda. Porque eu quero ver o meu conteúdo, eu quero ver a minha série, eu quero ver a série produzida no meu país. Então, assim, aí tu vai olhar, Tropa de Elite, por exemplo. Por que o Tropa de Elite é tão bem falado? Por que o Tropa de Elite ele é tão bem avaliado pelo brasileiro? Por que Cidade de Deus é tão bem avaliado pelo brasileiro? Porque ele sai desse nicho cultural, dessas pessoas que escreveram e que são super intelectuais, e ele vai pro povão. Então tu consegue te relacionar com as pessoas, por quê? Porque aquele palavreado é o palavreado da rua, que é o que todo mundo fala. A gente fala assim, todo mundo fala daquele jeito. Tu vê o Nascimento falando, narrando em off, ele não está usando palavreado difícil. Ele estava usando o palavreado do dia a dia, ele está usando o jeito que a gente realmente fala. E aí é que está o negócio. Essa é a pegada da história. É por isso que quando a gente vai assistir um conteúdo que é falado pelas pessoas, né, um filme americano, alguma coisa, eles têm uma necessidade muito grande de correlacionar as pessoas. Quando tu vai ler um livro, é a mesma coisa. O mais difícil que tem é tu conseguir criar diálogos para aproximar os personagens e tu conseguir transformar eles em personagens plausíveis que tu te relacione com eles, que tu goste deles. Por exemplo, dentro da série mesmo, o Oscar, que é o personagem detestável da série, eu não tive qualquer tipo nem de empatia nem de raiva. Para mim, eu só queria que o cara escafedesse logo da série, porque o fim dele é óbvio dentro da série, porque o ator é muito ruim. Para mim, o ator é horroroso. Os garotos, que são os filhos, então, da Juliana, né, que interpreta o nome da personagem dela é Lia, são ótimos atores jovens, porque eles tinham um peso ali, porque eles estavam com 2 medalhões da TV, e eles seguraram a onda legal, eles foram bem. Tinha algumas limitações e tal, mas seguraram legal a onda, sabe? Mantiveram, porque são irmãos gêmeos, não sei o que e tal. Então eles conseguiram passar essa carga emocional. Eu achei muito boa a interpretação deles, seguraram legal a onda. Entende? São essas coisas. Porque eles estavam falando, em alguns momentos, apesar de errar um pouco ali no palavreado, mas eles ainda soltaram algumas coisas, talvez até de improviso, do jeito deles falar. Então, pra mim, e aí vem, né? Crítica do meu, né? Que eu tirei do. Sabe lá Deus da onde? Os escritores, roteiristas, enfim, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas eu sinto falta de uma aproximação desse linguajar. As pessoas precisam te aproximar dele. Ah, mas tu tem que falar só a linguagem coloquial, tu tem que falar só a linguagem das ruas. Não, não é das ruas, cara. É da classe média, a gente é classe média, a gente não fala desse jeito. Então não adianta tu querer falar como se estivesse conversando nos mais altos níveis da academia, não sei o que e tal, que nem eles falam assim, né? Porque vão lá, né? O Pondé não fala assim, cara. Clóvis Barros também não fala assim. Ele também fala bobagem. Então as pessoas, sabe, tu desce um pouco desse mundo que tu tá querendo escrever, dessa situação toda lá em cima, quando tu vai escrever, e vem aqui, né? Fica aqui com a gente aqui, né? Fica aqui na ralé e escreve pra ralé, né? Porque tu quer vender o conteúdo pra ralé, né, cara? Então faz isso, né? Enfim, a minha crítica geral do conteúdo é o seguinte, ó. Assistam ela,
e veja se vocês concordam comigo. Se vocês não concordar, os comentários estão aqui exatamente para isso, para vocês dizerem se faz sentido isso que eu estou falando ou não. Ok? Aí, se eu tiver errado, tá tudo certo, também não tem problema. Foi só o que eu senti. Mas comentem aí se vocês não acham que tinha que dar uma melhorada nessa situação dos diálogos, sabe? Se a gente tinha que dar uma sentida nisso aí, sabe? Mas enfim, eu acho que foi um conteúdo bom, a série foi bem, e tomara que eles continuem produzindo mais conteúdos nacionais, fugindo um pouco dessas séries normais que aparecem na Globo. Quanto mais coisas fizeram na Netflix e a gente assistir, talvez melhores conteúdos nós teremos para olhar nos streamings, ok? Muito obrigado pela audiência, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar. Forte abraço a todos, até a próxima.